Livro A Didática das Provações. Vamos estudar hoje a primeira parte da justificativa número 17, para que hajam provações em nossa vida. As provações são ocasiões e meios de ensino utilizados por Deus para confirmar em nossa vida mais um indicativo de que realmente estamos no caminho da luz e da verdade. Como já vimos anteriormente, o inimigo está furioso com toda a humanidade, mas muito mais ainda com aqueles que desejam obedecer a Deus. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3:12. Não há registros bíblicos negativos relacionados ao profeta Daniel. Nenhum deslize seu é mencionado, nenhuma queda na fé, nenhum momento de oscilação e desvio da verdade. Esse homem de Deus viveu uma vida de absoluta entrega à vontade divina e de plena dedicação à verdade e à justiça. Daniel foi uma dessas pessoas ímpares em seus procedimentos e atitudes. Ele passou por uma educação hebreia consistente e muito rica em termos de enaltecimento de Deus na vida e de obediência à sua santa vontade, tendo sido incluídos nos seus ensinos a estrita temperança quanto ao consumo de alimentos, a constante vida de oração a Deus e o frequente estudo das Escrituras sagradas dos seus dias. Daniel, além de outras qualidades na temperança, era vegetariano. O profeta Daniel, desde jovem, ele foi levado para a Babilônia aos 16 anos de idade. Aprendeu a conviver com as provações. Ao chegar em Babilônia, já foi considerado apto pelo próprio rei para desempenhar altas e importantes funções no seu reino, e assim foi determinado que ele e seus jovens amigos fossem preparados por meio de estudos e outras atividades para, em 3 anos, servirem dentro do próprio palácio real. Uma das primeiras provas para Daniel foi relacionada à alimentação que era oferecida aos que seriam preparados. Ele decidiu não se alimentar com as iguarias do palácio e preferiu manter-se fiel aos princípios de uma alimentação saudável, evitando comidas e bebidas impróprias para a saúde. Deu certo, pois ele e seus companheiros foram reconhecidos como mais saudáveis e lúcidos que os demais jovens que seguiram o regime alimentar convencional, com alimentos danosos à saúde. Fortes eram as tentações que os rodeavam nessa corte corrupta e luxuosa, mas eles permaneceram incontaminados. Nenhuma força, nenhuma influência poderiam afastá-los dos princípios que tinham aprendido na infância e adolescência mediante o estudo da palavra e obras de Deus. Livro Profetas e Reis, página 83. Daniel testemunhou poderosamente do poder e amor do seu Deus perante o monarca Nabucodonosor e toda a sua corte pagã. Por muitos anos, essas pessoas aprenderam, pelo testemunho de Daniel e de outros fiéis hebreus, que há somente um verdadeiro Deus, Criador e Redentor. Os babilônios viram nesses homens especiais a nobreza de caráter digna de súditos de um reino mais elevado que qualquer nação da terra. O jovem Daniel e seus amigos passaram toda a sua vida dedicados ao serviço real, tendo assumido a direção do Estado por muitos anos, como primeiro-ministro e assistentes. Daniel obteve muitos favores dos reis a quem serviu, e isso foi motivo para que seus opositores o odiassem grandemente. Seus perseguidores estavam sempre dispostos a prejudicá-lo, por não aceitarem o fato de um judeu estar acima deles nas ocupações políticas e diplomáticas do reino. Imaginavam planos que poderiam fazê-lo cair para então tomarem o seu lugar. Mal compreendiam essas pessoas que aquele líder ali estava para ajudar a nação à qual servia de forma tão dedicada. Suas decisões políticas sempre haviam levado o país a condições cada vez melhores e o povo era beneficiado
com mais elevados níveis de qualidade de vida. Os próprios monarcas pelos quais Daniel foi exaltado reconheciam haver nele qualidades muito superiores aos demais servidores. Sob o reinado de Dario, do Império Medo-Persa, em uma dessas ocasiões em que os opositores de Daniel arquitetaram um plano para destruí-lo, obtiveram aparente êxito. O rei fora enganado por esses ciumentos perseguidores e acabou assinando um decreto contra todas as pessoas que ousassem invocar seu Deus além dele próprio. Como Daniel mantinha-se irredutível em seus princípios e propósitos de servir a Deus e adorá-lo incondicionalmente, não interrompeu o costume diário de realizar 3 grandes orações, de manhã bem cedo, ao meio-dia e ao anoitecer, sendo estas feitas inclusive à vista de todos os que passassem por sua residência, pois ele orava a Deus nas sacadas de sua casa, sem usar quaisquer tipos de coberturas como cortinas, biombos, etc. Que incrível determinação e perseverança! Ele poderia passar a fazer suas orações em seu quarto, às portas e janelas fechadas, mas, ao seu ver, isso significaria rebaixar o nível de sua confiança em Deus e de sua dedicação e amor pelo Criador. Que inabalável fé! O decreto assinado pelo rei tinha um prazo determinado para encerrar seus efeitos. Era uma lei com validade de apenas 30 dias. Daniel poderia, quem sabe, suspender suas preces por esse breve período e depois poderia voltar a orar como sempre fizera, mas não fez isto também. Continuou orando a cada dia para demonstrar a todos a grande importância da oração, principalmente nessas ocasiões da vida em que as coisas ficam mais difíceis. Ou seja, Daniel quis demonstrar que a oração é indispensável sempre e muito mais necessária quando passamos por provações. Seus invejosos e ciumentos perseguidores haviam procurado por muito tempo algum ponto de fragilidade no caráter de Daniel, que pudesse ser usado contra ele em possíveis acusações, mas não encontravam nada. Eles mesmos afirmaram: nunca acharemos ocasião alguma contra esse Daniel. Daniel 6:5. Mas esses mesmos homens afirmaram que só poderiam apanhá-lo nos seus próprios hábitos diários de relacionamento com o seu Deus. E foi aí que sugeriram o fatídico decreto ao monarca, proibindo a realizações de preces e pedidos que não fossem dirigidos ao próprio rei. Assim, flagrado que foi Daniel em seu descumprimento do decreto real, sentenciaram-no à morte. A condenação: ser jogado em uma cova que continha leões ferozes e famintos. Essa foi uma provação terrível a ser enfrentada por Daniel, quase insuportável. Assim seria se não fosse sua imensa fé em Deus, a qual o fez aceitar com tranquilidade a condenação e manter-se firme no propósito de não recuar. As provações pelas quais Daniel passou tinham muitos ensinamentos para trazer, não somente a ele, mas também a todos os que tomaram conhecimento das mesmas. Entre as pessoas mais influenciadas por esses ricos aprendizados estavam os próprios reis com os quais Daniel e seus amigos conviveram. Nabucodonosor, Belsazar, Dario e Ciro foram impressionados por esses testemunhos vivos do poder e amor de Deus. Nabucodonosor e Dario manifestaram publicamente por várias vezes e de muitas formas que o Deus de Daniel era o Deus vivo e verdadeiro. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, assim se expressou em relação ao Deus de Daniel: Eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Quando chegou à cova dos leões, na manhã seguinte ao dia em que Daniel ali havia sido lançado, o rei Dario bradou, com tristeza:
já que estava muito abatido pelo que acontecera ao seu grande amigo. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? No próximo capítulo, continuaremos analisando esta maravilhosa experiência de fé e obediência a Deus. Por favor, não se esqueça de compartilhar com amigos e familiares esta mensagem, pois esta é uma mensagem do céu para a vida de todos nós.